Bom, começando agora a segunda parte do vídeo, que eu queria dizer o seguinte: uma das primeiras providências da Mônica Francisco, que está na Comissão de Direitos Humanos da Alerj, foi procurar ter uma audiência com o governador para saber o que estava acontecendo. Então ela mobilizou a Anistia Internacional, mobilizou o governador Witzel, teve uma reunião em que foram cobradas explicações sobre um garoto de 14 anos metralhado dentro de casa, na frente de outras crianças, por ação da Polícia Federal e da sua Polícia Civil. Houve um compromisso, vamos dizer assim, um empenho do governador em rever os protocolos de segurança de atuação da polícia. Essa ação criminosa das polícias na favela em São Gonçalo não foi uma ação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, como a gente está acostumado a ver. Conforme eu disse para vocês, foi uma ação da Polícia Federal em conjunto com a Polícia Civil. Todavia, após a reunião em que o governador se comprometeu em mudar o protocolo de atuação da polícia nas favelas, parece que foi pedido também uma suspensão das operações. Essas operações voltaram. Após a reunião com o governador, a polícia, dessa vez a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, foi lá e fez a operação da Providência, que foi lá e matou Rafael Cerqueira distribuindo alimento na favela. Aonde eu me pergunto, bom, das duas uma, ou o governador estava mentindo na live onde ele assumiu ali um compromisso por uma menor letalidade, por um absurdo um pouco menor, pelo menos se suspender as operações policiais nas favelas, porque do que a gente está falando? Uma pandemia de Covid que superlota, sobrecarrega emergências. Então, se eu tenho uma operação na favela e por acaso um inocente se fere, vamos colocar assim, né, na linguagem que eles usam, eu não posso nem socorrer porque as emergências estão lotadas. Então, o mínimo que se espera é dar um tempo e privilegiar ações de inteligência. Bom, o fato é que, mesmo em meio à pandemia, mesmo após essa reunião, foi feita a ação da Providência e aquele rapaz foi embora. Então, esse governador já não tem mais controle sobre as polícias fazem o que querem. Eu não duvido muito dessa hipótese, né? Eu vejo as polícias estaduais, ideologicamente, muito alinhadas com o bolsonarismo e um tanto quanto arredias aos governos estaduais. São os governadores reféns também, de certa maneira, das suas polícias, né? Então essa é uma segunda hipótese. Para além dessas duas hipóteses, tem uma terceira situação que eu coloco, é a seguinte: a gente tem uma bandeira na esquerda que é a desmilitarização das polícias estaduais, que não faria sentido você ter um corpo auxiliar militar ligado a um governador de província, porque isso só fortalece as oligarquias. Além do que, essa é uma bandeira também defendida pelos praças. Imagina só, digamos que a polícia militar fosse uma empresa e você é o trabalhador ali de chão de fábrica. Imagina se o teu patrão tivesse o poder de, diante daquilo que ele diz que é insubordinação, te enfiar na cadeia, no almoxarifado da empresa 2, 3 dias. Chega a ser um paradoxo, né? Porque pelo ordenamento jurídico brasileiro, os governos estaduais os legislativos estaduais seriam incompetentes para legislar em matéria penal. Todavia, o militarismo ele só se sustenta pelo quê? Pela hierarquia e a disciplina. Então, a partir do momento em que as polícias militares, o militarismo estadual cria normas de disciplina, ela está criando, onde não deve, onde não teria competência, leis penais, que não fazem o mínimo sentido, tira o direito de vida da pessoa, não pode se filiar a partido, não pode manifestar ideias políticas porque fere o pundonor da organização. Por essas e outras, essa é uma bandeira da esquerda, essa é uma bandeira de muitos praças das polícias estaduais. Só que eu acho que a gente precisa avançar em 2 pontos. Em primeiro lugar, avançar com essa pauta para dentro das igrejas. As igrejas, com a sua vocação pacifista, conciliadora, os pastores, bispos, conselhos paroquiais deveriam estar se organizando num movimento de redução da violência no Brasil através do fim do militarismo estadual. Eu acho que essa é uma pauta mais do que urgente. Deveria entrar na ordem das comunidades, sobretudo essas que estão nos grandes bolsões de pobreza, sofrendo diretamente ali a violência policial. Essa é uma questão. E a segunda questão que eu coloco para a gente pensar que não basta desmilitarizar o militarismo estadual. A gente precisa desmilitarizar a ideia de segurança, ou como o Tarcísio Mota gosta de dizer, desmilitarizar a vida. Porque se você for parar para pensar na favela do Salgueiro, João Pedro não foi morto por ação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Foi morto pela Polícia Federal, que é uma polícia política de natureza civil,
e a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, que é uma polícia judiciária, de caráter inteligência, investigativo. O que a gente vê é uma infiltração militarista que justifica você chegar em determinados territórios que se julga conflagrados, barbarizando. Essa barbárie é operada por polícias que sequer militares são, que nem pertencem ao corpo auxiliar das Forças Armadas. Então são duas coisas para a gente pensar, né? Que a igreja deveria estar atuando nesse sentido, né? Deveria ser uma pauta social de todas as igrejas, pedir a desmilitarização estadual, que ela é, em primeiro lugar, violenta com os praças, mas mais ainda violenta em intensidade com as comunidades carentes e pobres e favelas e bairros de periferia que são alvos dessa violência, operada pelos governos e políticos através das suas polícias estaduais. Essa é uma questão. E outra, que a gente pensasse a desmilitarização da vida em sentido mais amplo. Não é possível a gente estar olhando progressivamente, ou melhor, de uma maneira progressista, para a desmilitarização de polícia e governadores de estados estarem querendo militarizar escolas. A gente está indo na contramão das coisas que a gente tem que ir. Eu acho que não é militarizando áreas que não são militares que a gente vai resolver o problema. Pelo contrário, a gente vai criar uma condição de pensamento único, né, de doutrinação em áreas onde a gente tem que ter liberdade, sobretudo no saber. Para mim, assim, o que fica mais patente disso tudo. Vi na página de um amigo também de partido lá de São Paulo, acho que foi do Alexandre Terini, uma série de fotos do enterro do João Pedro. A família dele saindo do cemitério, alguns vizinhos, familiares acompanhando, fazendo uma marcha ali que não dava 50 pessoas na beira da rodovia e escoltados ali pela polícia rodoviária, porque São Gonçalo é cortado por uma BR Federal 101. A primeira relação que eu fiz dessa imagem foi com o fato que aconteceu de ontem para hoje, que foi a morte de um homem negro nos Estados Unidos. Vocês vão me desculpar, mas é porque é muita notícia, eu não consegui gravar o nome do rapaz, devo botar aqui nas legendas, que foi morto lá em Minneapolis, nos Estados Unidos, no estado de Minnesota, onde a população foi toda para a rua e simplesmente quebrou tudo, incendiou tudo, inclusive a sede da delegacia de polícia de lá. Então, assim, não é dizer que a polícia é menos racista no Brasil do que nos Estados Unidos. Eu acho que é no mesmo pé de igualdade, cada racismo a seu modo ali, um pouco na linha do que o Roberto Tamata fala. Né? Desse racismo brasileiro que atribui um maior ou menor grau de opressão conforme a tonalidade de pele, né? É diferente do racismo americano, que é pão, pão, queijo, queijo. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, não que não haja mobilização também da sociedade, mas é porque as periferias estão tão ameaçadas pelo bico do fuzil do Estado que nem protestar contra uma morte, essas famílias se sentem inseguras. A população, ela se sente insegura. Porque você bota a tua cara, você fica marcado. Né? Se você radicaliza numa manifestação onde você deveria radicalizar, no caso dessa morte brasileira, você não radicaliza porque a vingança vem a cavalo. Vejam vocês lá o tal do baile funk da favela de Paraisópolis. Que parece que morreu um policial da PM de São Paulo, ali na boca da favela de Paraisópolis, e o batalhão de polícia planejou uma vingança que foi praticamente um massacre contra a favela num dia que a favela estava lotada com pessoas que nem eram da favela. Cadáver que apareceu com o pescoço quebrado, esfaqueado, que eles disseram que foi pisoteado na correria, que eles mesmos provocaram. Então, eu não acho que a gente seja, enquanto povo brasileiro, inerte. Eu acho que a questão não é essa. A questão é que o nível de violência empregado pelo Estado é tão grande que a gente emudece, a gente se cala. E aí a gente fica com medo. É por isso que eu digo, o meu chamado para ação no final desse vídeo é justamente esse. Eu acho que está mais do que na hora da gente aproveitar as igrejas como local de mobilização popular e começar a discutir isso. Afinal de contas, quem diz é Jesus de Nazaré. Eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que eu vos dou. Quem está falando isso? O carpinteiro Galileu, que na narrativa do Evangelho já morreu e ressuscitou. O corpo dele ressurreto, ressuscitado, depois de ter sido morto pelas autoridades romanas, entregue pelas autoridades locais,
da Judéia é a prova de que a paz que o mundo dá, aquela paz do Império Romano, não era paz nenhuma. Então eu acho que a igreja ela tem que lutar, no mínimo, por essa paz do Nazareno, por essa paz que não é uma paz militarizada, que não é uma paz que passa pela luta das armas. É uma paz que passa pela redução na circulação das armas da sociedade e que não confia de nenhum modo no poder militar do Estado para que seja imposta essa Pax Romana Fluminensis. E ficou extenso, eu estou aqui com 40 minutos brutos aí na minha gravação total. Antes de edição eu vou partir esse vídeo, não sem antes deixar o meu abraço respeitoso e enlutado para essas três famílias, João Pedro, João Vitor e Rafael Cerqueira, do Complexo do Salgueiro da Cidade de Deus e do Morro da Providência. Se eu posso dizer alguma coisa como pai, enfim, não tenho nem o que dizer. Então, um abraço para vocês.